Fala pessoal, ligado aqui no canal, bora fazer um curta. E essa semana, enfim, chega aos cinemas um dos filmes mais aguardados desse primeiro semestre de 2017, Logan. Vamos apresentar desde sua origem até tudo, inclusive os filmes. Coisa merda, coisa boa, não tem limites. Bom, acabando esse momento Oscar, que foi exaustivamente pro Guedes muito cansativo, vamos para um tema mais suave, que volta às origens do canal, quadrinhos. Vocês, em comentários, já vi gente pedindo, vamos falar, já que vai ter o Logan, nada melhor que falar do personagem, certo, Pedro Guedes? Então, o Wolverine, ele veio de The Incredible Hulk número 180, ele aparecia na última página da HQ falando: oi pessoal, cheguei, no meio de uma porradaria entre o Hulk e o Wendigo. E aí na 181 o Wolverine era mais envolvido, ele era um antagonista mesmo da HQ. Ele era pra ser vilão, na verdade. E ele era pra ser um vilão de uma HQ só, sabe? Não ia mais voltar e tal. Sim. Ele foi criado pelo Len Wein, que já é um colosso, todo mundo conhece o Len Wein, claro. Sem ele não haveria Watchmen. Ele criou o Monstro do Pântano. E a ilustração era feita pelo Herb Trimpe também. Que muita gente também conhece por trabalhos além do Wolverine. Mas aí viram que é um personagem interessante e o que fizeram? Botaram na segunda geração dos X-Men. Alguns eram meio chato e não tinham o carisma necessário como é hoje em dia. E teve o uniforme que foi redefinido, antes era só aquele torcinho azul, aí depois o azul aumentou, parece um Batman, né? O primeiro conceito, que era lá o do Herb Trimpe, primeiro que as unhas, elas eram curvadas. Sim. A máscara era menor, aí depois, quando veio o Dave Cockrum lá na segunda formação dos X-Men, aí ele transformou o uniforme em uma coisa um pouquinho mais extravagante. Sim. Aumentou mais as orelhas, entre aspas. Orelhas que são pra cobrir o cabelo do Wolverine, Sim. né? Aí depois veio suas próprias mensagens no final dos anos 80, que é a fase Madripoor. Aqui no Brasil, essa fase em Madripoor, ela foi publicada a partir da Wolverine número 1 da Abril. Aqui, ó, a raridade, bora fazer um curta. Número 1 da Abril. E ela foi até a edição número 10. Foi onde terminou a fase de Madripoor. E aqui, o Wolverine, ele tinha assumido a identidade, todo mundo achava que os X-Men estavam mortos, e aí não podia entregar a identidade real dele, então ele colocou um tapa-olho e se disfarçou de caolho. Essa fase, inclusive, ela é muito boa, porque, primeiro, mostra o Wolverine num ambiente que tem mais a ver com a essência dele, ele descreve Madripoor como um lugar selvagem, desigual, tem a parte rica e a parte pobre, e aí o Wolverine fica alternando entre as duas. Existe todo um jogo de poder envolvendo o mundo do crime de Madripoor. E eu acho que essa fase aqui, ela também sabe desenvolver muito bem os poderes do Wolverine. Tipo, ele sente cheiro de uma coisa, aí ele usa essa memória olfativa como pra rastrear alguém. Ele fica escondendo as garras o tempo todo, então isso cria uma dinâmica legal. Ele não pode revelar o disfarce dele. Sim, vamos deixar claro que, pra alguns que podem ver, o Wolverine de hoje em dia, antes de ele ter morrido agora pela mapa, que foi substituído pelo velho Logan, o fator escuro dele não é aquela coisa overpower que é hoje em dia que tem um HQ que arranca o coração dele e fica vivo, e come o coração o inimigo, cai uma bomba nuclear, o cara fica vivo, se regenera, perde um braço, já regenera outro. Não, o fator escuro dele existia, mas era muito fraco. Ele tinha que se esconder pra poder se regenerar, era mais realista, assim dizendo. Nessa época, assim, o Wolverine, você temia que alguma coisa que ele pudesse se ferir gravemente, assim. Ele não era tão exageradamente foda como ele é hoje, tá ligado? Enfim, é uma das fases célebres do Wolverine, sem dúvida alguma. Todo mundo lembra da fase de Madripoor. Eram histórias bem divertidas até. E o ponto alto dessa fase, inclusive, sem dúvida alguma, pra mim pelo menos, é quando o Wolverine encontra o Hulk cinza, na época em que ele era o Senhor Tirateima, o Senhor Tirateima era o Hulk cinza, que era um leão de chácara em Las Vegas. E aí nessa HQ ele é mandado pra cair na porrada com o Wolverine. É bem divertido a relação entre os dois. Uhum. Bom, uma grande coisa maneira dos anos 90, 80 pra 90 do Wolverine é que a sua origem era incerta. Todo mundo achava que era da época das cavernas, era agente do governo, era tudo misturado. Sim, ninguém sabia direito o que ele era. Isso era foda. E aí o passado do Wolverine ia sendo desvendado aos poucos, inclusive. Descobria-se que, ele era desde antes do século XX, inclusive. Ele lutou em várias guerras, ele lutou inclusive na Guerra Civil Espanhola aqui, na Wolverine 30. Em 91, 92, veio uma história que saciou, em parte, toda essa questão da origem do Wolverine, que foi a Arma X. Você tem essa edição da Abril, mas vocês também podem encontrar a edição da Salvat, ou então da Panini, mas eu recomendo tentar mais da Salvat, que é mais garantido, ou não. É uma das melhores histórias do Wolverine. Sim, nela você vê que o Wolverine só tem aqueles poderes pelo experimento que teve com ele. Não só isso, a HQ te deixa um grande mistério, tu fica o tempo todo, aquilo é real porque
várias situações da HQ vai levar você a crer que ele vai fugir, só que ele não tá fugindo, ele tá ainda preso. Sim. Memórias estão sendo implantadas, então você não sabe a qualquer momento o que é real ou não. É tipo, é quase uma pitadazinha de Matrix. Não, mas essa HQ aqui, ela é muito maneira por causa disso. Primeiro, mostra uma agência secreta do governo canadense pegando ele pra fazer o experimento da arma X, que vai ser implantar adamantium nos ossos dele, né? Só que aí o Wolverine perde o controle. E essa HQ é uma das mais sangrentas do Wolverine, eu acho. Sim, né? tem muito sangue, tem muita violência. morte também. É. No filme, o X-Men Apocalipse, resolveram refazer essa cena com um pouquinho de sangue, mas ficou uma merda também. E essa HQ, ela tem umas coisas interessantes. Os personagens, eles vão conversando e os balões, eles são coloridos. Sim, e cores diferentes. Aí, às vezes, você tem que ler com atenção, assim. E outra HQ muito célebre do Wolverine, muita gente acha que é uma das melhores, é Wolverine, Wolverine. Dívida de honra, ou Eu Dívida de Wolverine. honra, né? Que foi uma história onde o Wolverine, que é um cara mega selvagem, ele vai pro Japão, que é o contraste perfeito. Um cara mega selvagem vai pro Japão, que é um lugar super calmo, super sereno, pra ele tentar se tranquilizar. Nota que muito do Imortal chupou um pouco da HQ, mas você sabe, não foi aquilo tudo, né? Sim, sim. Rola muita porrada do Wolverine. O Wolverine apanha nessa HQ também. Aquela cena que os ninjas atiram várias cordas no Wolverine, que tem no filme, essa cena tem na HQ também, não tem? Tem, mas os desfechos são um pouco diferentes. Agora, outras histórias conhecidas do Wolverine. A gente tem Wolverine Kid Pride, que foi uma minissérie que saiu pela Abril em 2 edições. Que ela viu a Lince Negra. Sim, sim. Tem essa fase aqui do Wolverine Cyborg, do Albert. Albert, enfim, né? E aí, é uma história bacana, uma história bem divertida. Inclusive, tinha uma garota que era androide e que ela era programada pra matar o Wolverine. E passava-se um tempo, inclusive, com esse mistério, sem saber que a garota era um androide. Era uma fase bacana. Eu gostava muito dessa publicação mensal do Wolverine da Abril, assim. Aí depois disso veio histórias boas, histórias mais ou menos, e depois veio a fase da atração fatal dos X-Men, que foi o quê? O Magneto tirou o Adamante. E foi aí, pra muitos dos fãs que achavam que o Wolverine só tinha os poderes por causa da arma X, viu que já tinha os poderes já com... Desde antes, né? Desde antes, com as garras de ossos. As garras de ossos já existiam, já E eram não só isso, ele ganhou as garras de ossos e também perdeu o fator cura temporariamente. Sim, sim. Isso poderia ter gerado uma fase bacana, né? Tiveram algumas histórias... razoável. Tinha uma história com o Cyber, você lembra dele? Acho que sim. Era aquele cara que era feito de adamantium. O Wolverine tinha medo dele, inclusive, né? Ah, sim. Mas aí depois veio a fase onde o Wolverine vira bestial, né? Bestial, por quê? O que acontece? Eles levam ele pra um tanque de adamante, só que dá uma merda lá, que acontece? Ele vira uma besta, ele fica com feições bestiais, ele fica irracional. Uhum. Aí o que acontece? Elektra tenta trazer ele de volta à humanidade. É interessante, mas é ruim. Por quê? Agora, a coisa que presta é porque tu vê o lado selvagem do Wolverine dominar e a Elektra trazer a humanidade de volta a ele. Só isso. O resto os desenhos são medianos. Eu lembro que os desenhos eram bem ruins, cara. Aqui os desenhos anos 90 não vale muito a pena lembrar, só vale citar a fase ruim. Vale lembrar também que nos anos 90 também teve uma coisa que ajudou muito a popularidade do Wolverine, foi o desenho animado dos X-Men, né? Sim, falando rapidinho série assim, de 92. Né? Que era um desenho muito... Eu não conheço ninguém que não gosta daquele desenho, e isso ajudou muito a popularizar não só o Wolverine, mas os X-Men, né? Porque aí começou a sair tudo que tem título dos X-Men, o que tem hoje em dia, títulos pra caralho. Eu lembro que nos anos 90 o X-Men era o que mais dominava o quadrinho, né? Era que vendia mais que próprios Vingadores, que Vingadores era segundo escalão. Duas histórias que todo mundo comenta como sendo as mais queridas do Wolverine são as histórias Wolverine Destrutor Fusão, que ela tem uma arte muito estilizada, parece uma pintura, assim. O Wolverine e o Destrutor, eles apostavam que durante as férias o primeiro que fosse usar os poderes ia ter que pagar cerveja um pro outro, né? E aí a história era isso, como é que eles iam proceder diante disso. E todo mundo elogia pra caramba essa história. E também tem a história Animal Ferido, que conta um pouco da Lady Letal, dos carniceiros. Então chegamos aos anos 2000. Vamos agora falar de um outro Wolverine, que é o Wolverine Ultimate. Vocês devem estar acostumados com o Ultimate, que é aquela coisa que ficou horrível, só valia o Miles Morales, mas não. No início dos anos 2000, os X-Men eram bons, era renovado. O Wolverine, no início da carreira dele, antes de estar para os X-Men no Ultimate, é claro, ele trabalhava para a Irmandade e tinha a missão de se infiltrar na mansão Xavier e matar o próprio Xavier, só que ele muda de lado. O Xavier, ele reprograma a cabeça dele. Mas isso já não tinha no Wolverine tradicional? Não. Tem certeza? Sim, ele não trabalhava pro Magneto, e o Magneto era terrorista. E aí veio também essa HQ que redefiniu a origem dele, porque antes era confusa. Não era confusa, os fãs não sabiam porque era um mistério e acabaram com o mistério, que era Wolverine Origem. Sim, sim. Foi a HQ que veio... Ela veio com uma promessa também, né? Ela teve toda uma mise-en-scène em cima dessa HQ. A HQ que vai contar a origem do Wolverine. E isso, digamos assim, fez pros fãs
tirou todo aquele mistério que existia em cima do Wolverine, que ele poderia ser qualquer pessoa. Essa HQ, ela explica muito bem. Tem muita gente que detesta essa HQ. Porque a graça do Wolverine, achavam que a graça do Wolverine é ter o mistério por trás do que era a origem dele, mas não dá pra você ficar 20 anos ou mais ficando na mesma palhaçada, que nem Hulk. Exército caçando Hulk, não dá pra ficar 20 anos ou, na verdade, 60 anos só nisso, tinha que variar. Mas assim, tipo, é uma HQ que divide opiniões, muita gente gosta, muita gente não gosta. Eu gosto dessa HQ. Eu gosto também. Qual é a história? Século XIX, um moleque que era... chamado James Howlett. Howlett, numa família rica, era adoecido, toda hora tava doente, até que ele descobre que ele é um mutante, que tem garras de osso. Sim. Então uma garota chamada Sofia, que ajuda ele a fugir, porque a família dele o avô dele tem preconceito. Ao longo da história você percebe que ele não era filho originalmente da família rica, o pai dele na verdade era o faxineiro, o faxineiro era idêntico ao Wolverine, o Wolverine quando fica adulto é igual ao pai dele. E tinha um irmão que tinha umas marcas aqui, de garras aqui. A HQ, assim, bem desenhada, bem estilizada, a representação de cores, a paleta de cores, retrata como se fosse uma HQ meio antiga, de época. Pois é muito marrom, né? Mas enfim, eu gosto dessa HQ. Ela sabe surpreender o público. Todo mundo achava que o Wolverine era um cara fodão, parrudão desde sempre, aí descobre que não, ele era um moleque doente. E é uma HQ que também sabe surpreender o público nessa questão do pai dele, né? O faxineiro era igual ao Wolverine, e todo mundo achava, pô, será que ele é o pai do Wolverine? Assim, eu acho essa história legal. Aí depois o que acontece, a Marvel na época, uns 2000 porrada assim, tava lançando uma série dos heróis com o título O Fim. Então vem essa aqui que é escrita pelo Paul Jenkins, Wolverine no Fim. Do que se trata? No futuro, Wolverine já está velho pra caramba, obviamente. Suas garras, que eu acho que tem uma inspiração pro filme do Logan, ele tem dificuldade pra botar de volta e tem que empurrar as garras. E tem uma coisa que eu achei legal, mas depois estragou. No início ele falava sozinho, ele começava a falar consigo mesmo, tipo, mostrando que ele já tava gagá. Só que ao longo da história, o que acontece? Você percebe que é o Charles Xavier que se teletransportou pra mente do Wolverine. Então aquela coisa que deixava dele ser um velho, já tá começando a ficar gaga, estragou por si só. Aí tem um irmão que remete à história da origem. É uma história que assim, ele é tipo o Imortal, os dois atos são bons, aí chega o terceiro caga tudo. É exatamente isso. Aí outra HQ que teve em 2004 foi Inimigo do Estado, que é uma HQ do Mark Millar, inclusive com desenhos do John Romita Jr. E é uma HQ legal, mostra o Wolverine sendo pego pela Hydra, e aí a Hydra ela manipula a mente do Wolverine e faz ele sair matando um monte de heróis, se voltar contra os heróis. E aí mostra, os heróis em perigo. O Wolverine é um perigo até mesmo para os maiores heróis do mundo. Eles entram inclusive em alerta de segurança e tal. É uma HQ legal, é uma HQ feita mais pela ação, é uma HQ mais pra divertir, não tem muita profundidade nessa HQ. Vale a pena ler sim, é uma HQ bem boa. E outra HQ que saiu na época do filme do Origins foi essa HQ, Wolverine Logan. Ela é uma HQ mais... eu diria até pra 18, né? É uma HQ independente no sentido de que ela não tem nada a ver com a cronologia do Logan, do Wolverine, é mais uma história especial dele. Se trata mais ou menos que na época da guerra havia um outro mutante junto com o Wolverine que tinha fator de cura. Então eles conhecem uma japonesa, eles fazem sexo, e no futuro ele tenta confrontar, mas o foco mesmo é no passado. E aqui começa aqueles exageros como o Wolverine sobreviver a um ataque nuclear, ficar todo fudido, arrancar o coração dele e continuar de pé. Uma história é muito boa. É desenhada pelo Eduardo Risso, que diz que não gosta de desenhar super-herói. Ele desenhou porque é uma exceção, uma história mais adulta. Vale a pena a leitura se você encontrar. Vem até com um pingente do Wolverine. E vale lembrar que essa HQ aqui, apesar do nome, ela não tem muita coisa a ver com o filme, certo? Sim. Vale lembrar isso. Pelo que você falou, parece que essa O Fim tem mais a ver com o filme do que essa, Logan. Né? Não, tem algumas pitadas. E voltando à questão Ultimate, né? Temos o confronto adaptado moderno. Peraí. Wolverine versus Hulk. Que na época ainda era Marvel Millennium, o nome Ultimate aqui no Brasil. Né? Que começa a edição só com isso aqui, ó. O Hulk faz o Wolverine em partes. Vocês provavelmente já viram essa ilustração aqui na internet. O Wolverine é partido ao meio, literalmente pelo Hulk. E mostra, inclusive, ele tendo que agir assim, né? Sozinho. Ele vai lá e confrontar o Hulk pra tentar pegar as pernas do Hulk. O Hulk ameaça de comer a perna do Wolverine, você lembra disso? Sim. E vale lembrar também, essa história, ela demorou muito tempo pra se completar. As duas primeiras edições lá nos Estados Unidos saiu em 6 edições, aqui no Brasil saiu em 3. As duas primeiras edições, elas são de 2006.
E as outras 4 que vieram depois são de 2009. Por que teve esse intervalo de quase 3 anos? Porque o roteirista é o Damon Lindelof, o tão odiado e amado Damon Lindelof de Lost. Ele teve que se afastar dessa HQ pra se concentrar mais no Lost, e aí essa HQ teve um delay muito grande. Mas é uma história muito divertida, eu acho muito boa. É uma Sim, qual é a história? O Hulk no universo Ultimate, pra quem não sabe, ele é um perigo. Muito e se grande. passa entre os Supremos 2, antes do grande confronto com os Supremos 2. Então o Nick Fury contrata o Wolverine pra tipo um agente temporário pra matar o Hulk. No Tibete, né? No Tibete. Ele tem que matar o Hulk. E nisso vai se desenvolvendo uma trama. Eu não vou contar, eu quero que vocês tenham a experiência de ler, porque vale muito a pena. A mulher Hulk é completamente refeita, né? É refeita a origem dela, mas depois nunca mais é aproveitada. E eu acho que essa HQ tem até uma referênciazinha ao caolho até. Porque aparece o Wolverine com um tapa-olho. Inclusive mostra que o olho dele não se regenera tão bem quanto o resto do corpo dele, né? Sim, sim. E tem a Wolverine Orange que introduz o Darkin. É. O filho mais controverso do Wolverine que foi ignorado da Marvel. Todo mundo odeia essa fase. Foi uma história mega zoada, que o Wolverine tinha transado com uma mulher, essa mulher quase morreu, só que antes dela morreu, pegaram o bebê dela e criaram um vilão, que é esse Darkin. Que é o filho dele, né? Darkin. É uma das histórias mais odiadas do Wolverine. E por falar em odiado e por falar em origem, tem também o Origem 2. Origem 2 que começa muito bem com o Wolverine, de onde parou o Wolverine na selva e tudo, e depois vai se desenrolando uma merda só que não vale a pena a leitura. Entendi. E vamos direto para a morte dele. É a única coisa que vai prestar a falar esse vídeo. E o que acontece? Ele tá fugindo de tudo, ele quer se afastar para não machucar as pessoas próximas a ele e está com tendência a ter leucemia. Porque ele teve exposição a radiações demais, o metal pode infectar também a pele dele, isso tudo. Então vai todo mundo, é uma temporada de caça, todo mundo vai atrás do Wolverine. E eu acho que tem até uma cena aqui que vai inspirar um pouco o filme, que ele tá com uma roupa em Madripoor. Tem um bazooka nessa história, né? Vocês podem ver aqui, ó. Ele tá com uma roupa igualzinho do Logan. Sim. Vale dizer como é que é a morte do Wolverine? Como é que é a morte do Wolverine? O Projeto Arma-X, o cara que fez o Projeto Arma-X tá tentando injetar adamante. O professor. O professor lá tá querendo injetar um monte de adamante nas pessoas, o Wolverine chega lá no tanque, arrebenta aquela porra, cai adamante nele, aquilo vai secando. Como se fosse cimento, ele morre concretado. É isso que é a morte. Mas é interessante a trama, até que vale a pena ler. Mas ele vai voltar? Vai, já tem disso que já vai voltar. Por que super-herói não volta? A não ser que tenha câncer. Ele é um herói de quadrinhos, logo ele não morreu. Não, então... tem um que teve câncer e não voltou até hoje. E assim, você deve estar perguntando, porra, mas e Velho Logan? Por que vocês não falaram Velho Logan? Porque Velho Logan vai ter um especial só pra ele por causa do filme, aguarde. E por falar em filme, vale lembrar que nós tivemos aquela trilogia dos X-Men, Bryan Singer e Brett Ratner, e nós tivemos X-Men Origins Wolverine de 2009, que merda. É um dos piores filmes de super-herói da história, certo? Pô, igual o Batman e Robin? Sim, não, quase lá. Porque é um filme... Esse filme tem de tudo que é ruim. Tem de tudo que é Deadpool. ruim. Tem o Deadpool zoado baraca, que solta laser pelos olhos. Tem o Blob com distúrbio alimentar, que luta boxe por nada. Tem o Gambit, que não fala francês. Tem o Liev Schreiber, que poderia ter sido um puta dente de sabre, mas foi desperdiçado pelo roteiro merda. A direção, uma direção de televisão do Gavin Hood, que fez uma infância roubada. E vale lembrar também que pra um filme de super-herói feito em 2009 da Fox, com grande orçamento, os efeitos visuais desse filme são uma abominação, com destaque pros fundos verdes, os chroma keys horrorosos e o Xavier plastificado que aparece no final. O filme é com ele mesmo, hein? Já começa a descascar, fazer uma mini crítica. E temos o Wolverine Imortal, que é outro filme que ele podia ser bom, mas não foi. Os dois primeiros quase lá. Os dois primeiros atos são bons, como a gente já falou isso no início. Mas o terceiro caga tudo. Ele, como você falou, ele tem um pouquinho do Eu Wolverine no Japão. E é um filme, eu acho que ele é um filme esquecível. Assim, ele chegou quase lá, tá ligado? Ele quase... Foi um avanço. Ele demonstra que não é todo diretor que consegue fazer uma adaptação de quadrinho. Ele só pode fazer algo autoral, como é o Logan. Porque é o mesmo diretor que fez o Imortal, que tá saindo... Porque, pra vocês terem ideia, o diretor que fez o Imortal é o mesmo que tá fazendo o Logan. James Mangold. Isso. O Logan tá sendo o maior sucesso de crítica, enquanto o Imortal não, hein? Porque o Imortal é uma adaptação, enquanto o Logan é uma obra mais autoral. Mostrando que nem todo diretor consegue lidar com essa história de adaptar quadrinhos. E o Wolverine Imortal, ele é um filme... assim como o Wolverine Origins, que o roteiro não fazia sentido nenhum, o Wolverine Imortal, o terceiro ato, como você falou, ele tem um dos piores plot twists que eu vi na história dos filmes de super-herói. Não faz sentido nenhum aquilo dali. Em resumo, o Wolverine Imortal, ele é um filme que não foi sensacional, ele quase foi bom, mas ele teve alguns problemas. Ele é um filme decente, mas é um filme que eu não tenho vontade
de rever. Finalizamos o especial Wolverine. Não esqueça de ver o especial Very Logan que a gente ainda vai lançar. Sim. Não esqueça de se inscrever, curtir, siga a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, nossos parceiros. HQHD.blogspot.com. HQHD.blogspot, que um dia ele faz a crítica ou não. Na quinta-feira sai a crítica de Logan, eu prometo pra vocês. Então é isso, valeu! Sai daí, cara. Tá pensando? Sai daí. Porra. Senta. Senta, porra. Ai. Postura aí. Careca. Não, cara. É, caraca, cara. Postura. Presente careca. Podem começar. Tá. Eu puxo, tá?